Olá pessoal, eu sou Davis Davoli, 20 anos no ramo óptico, distribuindo marcas internacionais, formando líderes do setor, e o que eu aprendi nesses 20 anos, que o que diferencia uma ótica comum de uma ótica extraordinária nunca foi o produto, e sim são as pessoas, sempre foi o dono. O setor óptico movimenta hoje cerca de 30 bilhões de reais, mais de 70 mil lojas, mais de 200 mil colaboradores, laboratórios, distribuidores, formando um ecossistema gigantesco. E a gente descobriu que não tinha um espaço sério para troca, para levar conhecimento gratuito num formato de podcast. E por isso a gente criou o Visão de Dono. Tá? O Visão de Dono nasce para preencher esse vazio, um episódio de cada vez, uma conversa de cada vez, uma história de cada vez, e sempre trazendo empresas reais, pessoas reais que construíram e constroem esse mercado. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida, parceira, cliente, uma pessoa que tem uma mente muito diferenciada do normal do nosso ramo, principalmente porque teve uma formação diferente e entrou já no ramo com uma mentalidade muito diferente do que o ramo vinha sendo feito desde sempre. Daniela Farina, tá há Bom 25 dia, anos no varejo, toca uma operação com 10 lojas em São Paulo, muito conhecida, a Óticas Mitani. Daniela, bom dia. bom dia. Seja muito bem-vinda, ou boa Obrigada, tarde ou boa Davis. noite, não sei quando a turma está assistindo. É verdade, para nós é bom dia. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Tudo tudo jóia? Você bem. sabe que você é uma das referências do nosso ramo. Sou fã do Fico seu trabalho, lisonjeada, sou fã obrigada. da sua mentalidade, sou fã da sua inteligência estratégica. Já falei isso para você. Eu olho e vejo poucas pessoas focando nesse lado. Muita gente foca muito na parte técnica, pouca gente foca na estratégia, que é a mais importante de tudo, né? E queria que você se apresentasse. É um prazer ter você aqui. Então, antes de qualquer coisa, de onde você veio? Não a Mitani, não a Daniela da Mitani, mas a Daniela. De onde você veio, quem você é antes da ótica? A Dani, A Dani. todo mundo me conhece por Dani. Na verdade, eu sou uma gaúcha, nem sou originalmente daqui, né? E tenho meu coração dividido entre os dois estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. E tenho realmente, como você falou, uma formação muito diferente. Que hoje eu acho que essa formação contribui bastante para as visões que eu tenho e o trabalho que eu faço. Nem imaginava lá no passado que um dia, futuramente, eu fosse trabalhar numa ótica. Mas eu sou formada em arquitetura, já aqui em São Paulo, me formei pela USP e trabalhei 10 anos só com arquitetura, no começo da minha carreira, da minha vida profissional. E aí, em 2001, eu entrei para o varejo, que foi uma grande mudança na minha vida, na minha história, um desafio enorme. Eu não tinha experiência absolutamente nenhuma, apesar de ter um pai que foi um grande professor, mas naquele momento eu não tinha experiência nenhuma no varejo. Entrei para o varejo numa rede de franquias de chocolates e nessa rede eu aprendi muito sobre o varejo, muito, muito, porque eu entrei nesse negócio ficando na loja. Eu não entrei no back office, eu não entrei na área administrativa, eu entrei na operação para uma pessoa que não sabia nada, né, de operação de varejo. Então, realmente foi uma escola para mim esse período, que durou 10 anos. E eu te diria, Davis, que dos maiores desafios da minha vida, uma decisão muito difícil, foi sair da rede de chocolates, nós tínhamos franquias da Copenhagen, e vir para a ótica, porque eu estava numa zona de conforto. Eu já dominava o negócio, uma operação de franquia é sempre mais simples, né, do que Estruturado. mais estruturada, então você tem todo o suporte da franqueadora, né? E eu fui para um negócio que era completamente novo para mim, a convite do meu pai, que já estava na ótica. O meu pai, a minha família também não é originalmente do varejo, diferente de todos os nossos colegas aqui que já
gravaram suas histórias, né? Vô, papai, Nós não somos essa família. O meu pai é um engenheiro que trabalhou a vida inteira em grandes indústrias internacionais e ele é um workaholic absoluto, então ele chegou no momento da aposentadoria e não queria se aposentar de forma alguma. Que sorte é dele. Isso quando ele tinha 65 anos. Hoje ele tem 85 e ele continua fazendo novos negócios. Não quer se aposentar. Não, fazendo novos negócios. Mas enfim, então ele convidou a mim e a minha irmã, que também estava no varejo da Copenhagen, a nos unirmos para fazer um grupo familiar e trabalharmos com ele na Mitani e nas Copenhagens. E eu, naquele momento, tomei a decisão de não trabalhar dessa forma unificada e quis realmente mergulhar, buscar esse novo desafio, conhecer esse novo negócio. Então, eu transferi as minhas lojas para minha irmã, que ficou até hoje na rede Copenhagen, e mergulhei de cabeça na ótica, assim que eu caí no mundo ótico. Nós vamos entrar mais profundo, mas e como, por exemplo, você estava na Copenhagen e como que seu pai caiu na ótica? Porque é legal entender. Sim, sim. Até porque então ele também estava na Copenhagen, né? Vamos falar assim. Não, ele não estava na Copenhagen, Não tá. Ele dava auxílio para minha irmã, mas ele ainda era executivo. Tá. Então ele estava há alguns anos pensando num projeto para a aposentadoria dele, que não seria uma aposentadoria, obviamente, né? Mas nas indústrias, né? No mundo corporativo, existe uma idade compulsória para você se aposentar. Então, isso tudo começou na nossa família, porque eles são vizinhos, eles moram no mesmo condomínio de uma família que tinha óticas, e vizinhos e amigos. E essa família era dona de algumas óticas e ofereceram para os meus pais uma delas, no Shopping Morumbi. Era um casal mais velho que os meus pais e já estavam realmente diminuindo o ritmo. Pendurando a chuteira. Quase. E pessoas muito queridas, inclusive. E assim que começou, então os meus pais compraram essa primeira ótica e lá se instalaram. A minha mãe... Já chamava Mitani? Não chamava Mitani, não era Mitani. Ah, não era Mitani. Não era Mitani. Essa ótica do Shopping Morumbi chamava-se Sol Nova. Okay. Esse casal era um casal de chilenos, donos de algumas óticas em outros shoppings também. E lá eles começaram. Então o meu pai, nesse momento, ele trouxe para o varejo toda a bagagem e a experiência dele de indústria, de multinacional, de grandes negócios, organização, controladoria, fortemente controladoria, né? E começou a fazer negociações e impor ali o ritmo dele. A minha mãe, que é uma psicóloga, também sem background de varejo, ficava bastante na loja naquele momento. 3 anos depois é que chegou a Mitani, que eles já inseridos no nosso segmento óptico, né, souberam que a rede Mitani, que era, né, uma rede japonesa, estava à venda. E aí o meu pai passou 1 ano indo ao Japão, negociando com o senhor... Os caras moravam lá? Sim, o grupo Mitani é um grupo gigantesco, que existe até hoje, de vários segmentos. Legal, eu não sabia. Olha que legal, interessantíssimo. E ele passou 1 ano negociando com os japoneses, com a família Mitani. Mitani é o sobrenome dos fundadores. E aí, após 1 ano, então, iniciou a Mitani na nossa história. E aí aqui em São Paulo. Pra... Aí não, eu ainda não migrei para a Mitani. Eu migrei para a Mitani em 2011, final de 2011, e ele já estava desde 2007 na operação. E aí eram quantas lojas, né? Eram 9 lojas. 9 lojas e por mais de 10 anos nós continuamos com as mesmas 9 lojas.
Hoje nós temos uma a mais, temos 10 lojas. Legal. E é um desafio, né? 10 lojas, é gente, é um desafio. É um desafio O grande. varejo é muito desafiador e vocês têm uma política de ter boas lojas em bons shoppings. É um desafio grande, Davis, porque a gente não tem... eu brinco, né? Eu não falo isso com nenhuma arrogância, mas eu brinco que a gente não tem... Eu pelo menos não vejo um modelo similar à Mittani Não tem no mercado. mercado, porque nós não somos pequenos, ou seja, eu não estou dentro das lojas, eu não tenho como estar dentro de 10 lojas, mas também nós não somos uma rede grande. Então nós somos uma rede de 10 lojas com um perfil extremamente técnico, lojas próprias, todas elas, né? Então, somos realmente, controlamos toda a cultura da nossa rede, temos um posicionamento premium no mercado, mas não temos o controle individual como pequenos grupos que conseguem estar presentes, os donos conseguem estar presentes nas lojas. Nós não estamos presentes nas lojas. Mas a gente tem fortes políticas de controladoria. O que a gente mais preza aí são as reuniões que a gente faz com os nossos gerentes para que todos saiam com a mesma mentalidade. Exalando a cultura. Exalando a nossa cultura, os nossos princípios. Né? Então, quando você olha para o mercado, ou a gente tem as grandes redes franqueadas, né? Ou você tem grupos menores em que os donos conseguem estar presentes na maioria das suas lojas, e redes médias como a Mittani com posicionamento premium é muito difícil. Não existe. Basicamente não existe. É muito difícil. Não, e o jeito que vocês trabalham, o jeito que vocês fazem a gestão do negócio, eu te afirmo que não existe. Que eu atendo mais de 1000 lojas no Brasil, via Manhunt, e não existe. Do jeito que vocês fazem a gestão, não existe. São negócios diferentes. Mas é, né? muito profissionalizado e é o caminho que eu vejo, que vai demorar, mas que é inevitável que em 5 ou 10 anos vai ter que acontecer. Que é o caminho que aconteceu com redes de farmácia, com redes de supermercado. Por mais que elas sejam personalizadas com dono, mas vai ter que ter essa profissionalização. Talvez demore, falei 10, talvez demore mais, mas vai ter que acontecer, porque tá acontecendo, né, essa coisa no mercado de muitas redes aparecendo, muitas redes, franquias, e vai acontecer mais agora com esse negócio da optometria, tem algumas redes internacionais que vão vir para cá, estão aqui, só que eles querem a base da pirâmide. Porque como que os caras da franquia querem crescer? Vamos lá, né? Claro. O cara da franquia, ele quer crescer como? Ele quer vender uma franquia para quem não é de ótica. Ele é um vendedor de franquias. E ele é um vendedor de franquia, ele não é um vendedor de óculos. Exatamente. Se ele for um vendedor de óculos, o cara que tem uma ótica não vai comprar uma franquia porque não é um negócio bom. Você sabe que quando eu olho para o futuro, o que eu mais penso é sobre isso. Como que eu tenho que me posicionar, né? Como é que eu vejo esse futuro? E o que nos manteve esses anos todos com a mesma estratégia, né, é querer ter relevância. Eu não quero número. Eu não estou criticando quem tem números, são só negócios diferentes. Então, o negócio que nós escolhemos seguir é um negócio de relevância. Relevância para o cliente, relevância para a equipe, né, para os colaboradores, e relevância para nós, né? A gente quer poder fazer algo diferente, que faça o nosso segmento crescer, que importe de fato e que a gente não seja visto só como mais uma rede de 1000 lojas. Nós não seremos isso no futuro. Eu não tenho como saber, e é o que eu me dedico a pensar todo dia, né? Eu vou seguir por um caminho de virar uma franquia e expandir através do modo franquia, ou eu vou continuar firme com esse nosso posicionamento, crescimento próprio, que tem um limite, né, Davis? Tem um limite. Tem um limite. limite De várias coisas. Tem um limite. Tem um limite.
Então, seja o caminho que for, o que importa para nós é que a gente consiga manter a nossa cultura e a nossa, forte, né? e a nossa Isso é relevância. forte. Teve um momento ali que quase tudo desmoronou, e aí eu vou falar assim, pode ser um momento financeiro, pode ser um momento pessoal, pode ser um momento do mercado. Olha, você já está me sacaneando. Não, não tô não, eu pergunto isso pra todo mundo. O momento pessoal eu não posso falar, Não, senão eu vou mas, chorar. não, mas não é o objetivo. Mas assim, porque às vezes assim, pode ser várias coisas que desmoronou. Às vezes é puta financeiro. Por exemplo, uma entrevista contou pra mim que ela deixou um pouco a loja de lado e os funcionários perderam a mão no financeiro, ela quase desmoronou. O outro, o mercado mudou muito, eu não acompanhei, quase desmoronou. Então, por isso que eu falo, Olha, porque às vezes não é só o financeiro que desmorona, né? sim, Uma outra coisa que puxa, sim. né? Deixando o Mas não quero pessoal que de ninguém lado, deixando o pessoal de lado, Vai. falando aí de negócios, né? Eu acho que um momento muito difícil para nós, mas muito difícil, muito desafiador, foi quando nós saímos do modelo simples, nacional, e passamos a ser uma empresa de lucro presumido. Porque a diferença, né, do que se paga de impostos é muito grande. E quando você extrapola o limite do simples, não tem por onde correr. Não tem por onde. Então, nós tivemos que fazer essa mudança e isso machucou. Machucou. Foi difícil. Aliás, é difícil até hoje. Infelizmente, a tributação no Brasil não favorece o cara que está ali meio médio. Exatamente. Ele só ajuda o pequenininho ou muito grande. Ou muito grande. Esse, para mim, é o maior desafio, sem dúvida alguma. É você conseguir se encaixar como uma empresa média, que realmente... E deveria ser o contrário, né? O modelo tributário... Deveria incentivar você a crescer. Exatamente. E ele não incentiva a crescer. Não. Ele incentiva a fazer o que muitos fazem, ter 10 empresas simples, Exatamente. com 10 pessoas diferentes. Enfim. E quando você assumiu de vez o negócio da família, foi alguns anos atrás, né, que assumiu 100%. O que você mudou que o fundador, que seu pai, nunca teria aceitado? Eu imagino que... Aquela coisa, né? Como estamos falando de negócios familiares, mas vocês são muito alinhados, a questão... Eu sempre falo, né? Muita gente tem problema em empresa familiar porque não tem alinhamento. Sim. Porque a pessoa faz achando que a outra pessoa vai decifrar o que ela está pensando que ela vai fazer. Olha, Davis, eu acho assim, quando a gente fala de negócios familiares, claro que se existe, né, respeito dentro da família, tudo é contornado. O desafio é o conflito entre as gerações. Sim. Né? Numa sucessão, é isso, você tem uma geração... O fundador, digamos, no meu caso, o meu pai foi o fundador para a nossa família. Só reforçando que a Mitani não é uma empresa familiar desde sempre, né? Ela era um grande grupo japonês que veio para o Brasil, mas na minha família eu sou a segunda geração. Sim. E é um conflito, né? É um conflito. Eu tenho 54 anos, meu pai tem 85 anos, ele é um engenheiro, eu sou uma arquiteta e já mostra... Já muda tudo. Já muda tudo. São totalmente diferentes os approaches. Totalmente diferente, mas ele foi um grande professor para mim, me ensinou muito sobre negócios. E eu acho que o desafio, né, o que eu comecei a fazer diferente... E tudo isso acho que se justifica, né, pela formação que ele teve lá no Rio Grande do Sul, a experiência de vida dele dentro de grandes indústrias. Mas eu comecei a trazer a equipe de colaboradores para mais perto. E eu comecei a olhar com um pouco mais de carinho para as armações, porque o meu pai, como bom engenheiro, que é uma pessoa muito técnica, né, ele se preocupou muito, e com razão, porque isso é 50% do nosso negócio, com as lentes. E, de fato, ele criou uma cultura fortíssima, que, inclusive essa cultura já existia na Mitani, enquanto era dos japoneses, de atendimento técnico, né, de ser uma empresa que os clientes confiam e buscam uma referência, né, no atendimento técnico, no conhecimento técnico, no tipo de produto que a gente oferece e vende.
Então ele tinha essa cultura assim na veia. E eu tentei trazer achando que era absolutamente necessário, e hoje eu acredito que esse pensamento é correto e estávamos certos de tentar trazer essa virada, que a gente não vive só das lentes, né? Elas representam 50% do nosso faturamento, mas a lente não fica flutuando sozinha no teu rosto, né? Então existe esse conjunto, e ele desprezava um pouco o lado fashion. E a lente não é sexy. E a lente Ninguém não fala, nossa, vamos lá na coisa comprar uma lente maravilhosa. é A pessoa compra uma lente maravilhosa, mas ela compra uma armação um maravilhosa. conjunto. Não, mas se É um você parar pra conjunto. pensar, porque é o subconsciente. É. A pessoa, lógico, que eu quero a melhor lente possível pro meu bolso. Mas com certeza a pessoa nem lembra da lente quando ela vai na ótica. Ela quer uma armação que mude o visual, que seja fashion, que represente uma grife que ela gosta, né? E aí é a parte que nós temos sim muita sintonia, né? Porque para você fazer uma boa venda de um óculos completo, uma armação mais uma lente, tem um monte de critérios técnicos que tem que ser avaliados, né? Você não pode escolher a lente independente da armação ou vice-versa, não funciona. Para o óculos realmente ficar perfeito, você ter uma boa visão, você produzir uma lente com a melhor qualidade, com uma boa espessura, esse casamento tem que acontecer. Isso é perfeito. Então, mesmo com um olhar um pouco mais diferenciado para o lado mais fashion, mais style do nosso negócio, ainda assim o embasamento de tudo é bastante técnico. Perfeito. Né? E olha só, eu vou te espremer aqui agora. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou como líder da empresa? Olha, a decisão mais difícil que eu já tomei da minha difícil, vida, né, minha vida, eu acho que é essa que eu até já falei aqui, que foi a saída da Copenhague. Que eu estava realmente numa zona de conforto e mergulhei num negócio novo, onde eu levei alguns anos, foram anos, eu diria, para me situar. Com certeza. E para poder contribuir de fato, né, e não ser só a filha do dono, que isso realmente não se encaixa com o meu perfil. Diferente, né? E é muito diferente. É muito diferente. A ótica é muito diferente de tudo, né? Se a gente parar para pensar, essa questão da parte técnica, questão de ser uma venda de saúde, é muito diferente, né? E você sabe que, pegando o gancho aqui com isso que você acabou de falar, por incrível que pareça, a arquitetura, ou seja, a minha formação, contribuiu muito para o meu desenvolvimento, porque na arquitetura a gente também precisa casar a estética com a técnica. E esse casamento é que dá o sucesso para uma obra, para um planejamento de uma cidade, enfim. Então, eu já tinha essa visão de dois lados, né? A estética e a técnica, a tecnologia. Então, isso me ajudou muito quando eu cheguei na ótica. Eu não vivia no mundo dos chocolates. Com certeza. Né? Até porque era uma coisa assim, uma marca super reconhecida, era você ter o produto, era uma venda, entrega, venda, entrega, venda, entrega. E vinha um playbook pronto. E na ótica você teve que criar o seu playbook. Acho que esse é totalmente diferente. Exatamente. Mas uma franquia você segue um padrão. Vão ter as campanhas, você já sabe o que vai ser feito e você não precisa gastar energia. Agora, uma ótica você tem que fazer tudo, né? E vem cá, o que as pessoas de fora olham para vocês e não enxergam nessa trajetória? O que as pessoas não enxergam na Mitani, você diz? Quando as pessoas olham, que vou dar um feedback de uma pessoa que eu conheço. A Mitani é uma puta ótica premium, bacana, top e é um trabalho de excelência. Beleza. Isso eu acho que é o que a maioria enxerga. Tá nos melhores pontos. Graças a Deus. A maioria do segmento, porque se a gente fala dos clientes, não é bem assim, né? Tá. Eu acho que você está dando uma visão de quem já conhece um pouco do nosso segmento. Eu vou confessar uma coisa para você. Uma vez eu ouvi uma visão sobre a Mitani de uma pessoa que não é do segmento, que me fez parar, sentar e pensar muito sobre isso que você está me perguntando agora. Ela falou assim: eu olho para a Mitani como uma Ferrari estacionada na garagem.
Então, eu percebi que realmente a gente tem muito para entregar e nem tudo é visível para quem não nos conhece, ou seja, para o novo cliente, né? O cliente que já está conosco, ele conhece o nosso trabalho, ele conhece a qualidade, ele se mantém fiel. Mas você não vive só dos mesmos clientes, né? Nós precisamos buscar novos clientes. E esse é o nosso desafio hoje, é mostrar para os novos clientes que nós temos tudo isso, sendo que nós nunca, ao longo desses anos todos, a Mitani tem 42 anos de história, né? Juntando os dois momentos, japoneses e brasileiros, nunca foi investido em marketing. Não tinha essa visão e hoje em dia é absolutamente necessário. Sim. Então hoje eu tenho uma luta, né, de fazer com que uma agência de marketing parceira nossa entenda quem nós somos e consiga transmitir. É um grande desafio. Então eu acho que os novos clientes, eles nos veem como uma ótica premium, sim, mas alguns pensam que nós somos muito careiros, né? E o que é ser careiro? Né? Sendo que cliente é tabelado. Isso já é um conceito a ser quebrado, né? Sendo que a gente tem um portfólio completo de lentes, então eu tenho desde as lentes de entrada até as lentes mais caras. Então por que eu não sou careira? Né? A Mitani não é careira. Se você olha para as marcas, para o nosso portfólio, nós também temos um range grande de preços. Então eu não sou essa E o produto é tabelado, de novo. Essa ótica. Os óculos são tabelados. Mas eu tenho produtos premium e foco nesses produtos. Não deixo de ter os produtos de entrada. Então isso é algo que eu preciso conseguir mostrar com mais clareza para os nossos clientes, eu acho. Muito bom. Indo para estratégia, para gestão e aprendizados, tá? Como que você toma a decisão de mix de produto hoje na Mitani? Como um produto entra? Como é? Como que é a sua mentalidade? Como você pensa isso? Então, são vários critérios. O primeiro, eu diria que tem 3 grupos assim de critérios e eu só passo para o grupo seguinte se eu preencher os requisitos do primeiro. O primeiro, sem dúvida alguma, a primeira coisa que a gente olha quando a gente avalia um produto, uma marca, um fornecedor, é a qualidade do produto. A qualidade e o design. Quando eu falo design, eu não me refiro especificamente à estética, ao belo. Eu falo a usabilidade do produto, né? Então, ele é um produto que veste bem no rosto, ele é um produto que entrega qualidade, ele é um produto que vai atender a vários perfis de pessoas diferentes. Esse é o primeiro ponto que a gente avalia. Se tiver ok esse ponto, a gente vai para o segundo ponto, tão importante quanto, que é o serviço. Eu não sou fabricante, eu não sou distribuidora de óculos, eu sou varejo, né? Então eu estou na ponta final. Então quem traz esse produto até nós, que estrutura que essa empresa me oferece é sólida, ela vai me dar uma boa assistência, porque eu obrigatoriamente tenho que dar uma boa assistência para o meu cliente. E eu não consigo isso sozinha, sem essa parceria com o meu fornecedor. E por ser saúde é mais importante ainda. É o nosso DNA. Tem gente que só tem um óculos. É o nosso DNA. É inacreditável, comprem mais, mas tem gente que só tem um óculos. Quebrou, e aí? Então, é o nosso DNA esse. Então, a gente busca a qualidade, a usabilidade, o conforto, a ergonomia. Aí a gente olha para o serviço e, por fim, a gente olha para a rentabilidade do produto. Então, se atendeu aos quesitos anteriores, aí, por fim, vamos ver se esse produto realmente pode nos trazer resultados. Muito bom, muito bom. Mas eu vou dizer que é difícil. Muito. É muito difícil essa escolha, porque são inúmeros fatores, né? Aí tem a precificação, tem o perfil do público. Uma curiosidade, então. E quando um produto está bombando, uma marca está bombando. E um desses quesitos não é preenchido. Principalmente
eu vou pular o serviço, porque se o serviço for péssimo, você não vai comprar de jeito nenhum, porque é dor de cabeça e eu entendo. Mas, por exemplo, a qualidade é ruim. Que acontece muito. Tem muitas grifonas que vendem pra caramba até hoje. Óbvio que eu não vou falar, não vou expor, mas tem muitas grifes. Então você pega o óculos e olha, começa a olhar o detalhe e tal, você vai entender o que eu tô falando. Que é uma baita grife, eu adoraria ter essa grife no meu portfólio. Só que a qualidade é ruim. Só que ela tá bombando. E aí? Aí Como é o a gente... racional? É porque é difícil e também às vezes você também não pode perder venda. É uma equação difícil. Na verdade é assim, se é uma marca nova que eu estou avaliando para colocar ou não no nosso portfólio, eu te respondo facilmente que é não, sem dúvida alguma. Se é uma marca que já está no nosso portfólio há bastante tempo, e isso acontece, né? Ela é muito desejada pelo público, muito desejada. Independente da qualidade dela, a gente faz uma avaliação em conjunto com o valor, né? A precificação. Então, para esta faixa de preço, ela tem uma qualidade compatível? E eu tenho um público gigantesco buscando essa marca. É claro que se é essas marcas que estouram por causa de um modelo, a gente não trabalha. Mas se são marcas realmente que se perpetuam, né, no gosto do público e tem uma qualidade mínima, né, a gente considera, sim. É difícil, né? É difícil. É difícil. Vem cá, como que você distribui hoje essa responsabilidade e autoridade dentro da empresa? Os gestores, familiares. O seu pai hoje ele está no board? Ele está na operação, sim. Tá. Ele está na área financeira. Tá. Todo operacional comercial, fornecedores, portfólio, marketing, RH, todo esse outro segmento está comigo. Só todo esse segmento. Mas a gente ainda assim tem boas reuniões de pensamento estratégico, porque financeiro numa empresa é vida, né? Se a empresa não tem uma saúde financeira... É vendas e financeiro. É vendas e financeiro. Então, é um super desafio isso, mas... Então, isso está distribuído dessa forma entre eu e meu pai. Com a nossa equipe, né, a nossa estrutura, nós temos um back-office que atende todas as lojas, né? No nosso back-office tem a área financeira, tem a área de estoques, que é importantíssima para nós. Temos o marketing, temos o RH. E quem está olhando e realmente à frente da operação nas lojas são 2 supervisores que estão há muito tempo com a gente. Que rodam as lojas. Que rodam as lojas e que fazem essa ponte das lojas conosco e que participam de toda essa estrutura que eu citei aqui comercial. Então, eles não são apenas supervisores que estão lá dentro da loja vendo a operação, eles são estratégicos também. É uma opção que nós fizemos. Isso. Tem inteligência do negócio. Foi o que eu te falei, né? Uma das mudanças que eu fiz é trazer essa equipe mais para próximo e ouvi-los e fazerem eles crescerem junto com o negócio, e eles têm muito a contribuir sempre. Porque eles estão ali, né, no campo de batalha. Não Exatamente. Não dá para ignorar. Não dá mais para ignorar. Mas eu entendo que o seu pai ele veio de gestão de indústria. É diferente. É outra estrutura. É outra estrutura. E outra, ele veio de uma gestão de indústrias grandes, com gestão de fábrica, e com uma outra já há 20, 30 anos atrás. E de 10 anos para cá mudou muito isso. Eu diria 50 anos. 50 anos atrás. Então, enfim, não tem como, o mundo não é o mesmo. Né? Mas você sabe que uma das coisas que a gente faz, Davis, para aproximar e trazer mais inteligência para o nosso negócio, essas pessoas, esses supervisores e os nossos gerentes de loja também, o que a gente mais acredita para o sucesso é o desenvolvimento das pessoas. Mas eu ia perguntar isso.
é o desenvolvimento, são essas pessoas. Uma empresa não é nada sem as pessoas são a empresa, né? Eu ia te perguntar isso, sabe? As pessoas são a empresa, né? Então, a gente investe muito em treinamento. Eu ia perguntar exatamente isso. A gente investe muito em treinamento, a gente tem um centro de treinamento próprio. Isso foi uma coisa foi um conceito que o meu pai trouxe para o varejo, né? Quando ele começou isso, lá em 2007, 2008, ninguém fazia no nosso segmento. Então, nós temos uma sala onde a gente leva os nossos colaboradores ao longo do ano inteiro. E além desses treinamentos presenciais, porque eu acho que hoje é um desafio muito grande você se pautar somente em treinamentos online, né? É necessário, mas eu acho que não é suficiente. Além disso, a gente promove muitas viagens para as nossas equipes, viagens profissionais, sem dúvida. Então, a gente visita fábricas, a gente visita laboratórios, a gente visita feiras, e quando eu falo a gente, não sou eu e o meu pai, somos nós e estes colaboradores. E eu acho que isso é um diferencial nosso. Eu acho não, tenho certeza. Eu ia te perguntar isso, porque eu acredito muito em educação, o Clube Lux é educação. Sim. E eu tenho certeza que o que vocês fazem representa uma grande parte do resultado que vocês têm na educação. O treinamento é mensal mesmo, é todo mês tem treinamento. Sim. Todo mês tem treinamento presencial, todo mês tem treinamento, todo mês tem treinamento. Faça chuva, faça sol. E todo ano tem viagem. E todo ano tem viagem. Todo ano tem viagem. Então nós já quanto levamos... custa isso em energia e em dinheiro? Muito. 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 E energia. Sem dúvida. Porque é uma energia Porque você está tirando essas pessoas de dentro da loja. Então, enquanto eles estão sendo treinados, quem que está lá na loja? É difícil, é muito difícil essa equação, né? Muito. E essas pessoas, elas crescem muito quando elas começam a viver esse mundo fora dos muros, né? Eu, inclusive, eu cresci muito quando eu comecei a ir para as feiras, quando eu comecei a me comunicar diretamente com os donos das marcas na Europa, Estados Unidos. Você abre a tua visão completamente. É outra conversa. Completamente. Porque você está conhecendo um mundo que você não sabe que existe. É basicamente isso, né? Quando a gente conhece uma coisa que a gente não sabe que existe, a gente... Uau! E uau! E uau! Né? E esse uau forma a sua estratégia de... Poxa, e ninguém... Eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali, né? E aí você vai... Não vamos entrar na sua estratégia, que a sua estratégia é sua, né? Mas olha só. Falando um pouco de futuro e visão. Qual a maior oportunidade hoje no setor óptico que a maioria está ignorando? No seu ponto de vista. Tá. Davis, eu acho assim, a maior oportunidade que eu vejo hoje, eu não acho que a maioria está ignorando, eu acho que a maioria está se preparando, que eu acho que é a optometria. A optometria, quando a gente olha historicamente outros países, né, e você mesmo proporcionou para a gente uma viagem justamente para mergulhar na história da optometria em Portugal, um país da Europa, você entende que isso muda completamente o mercado. Total. Né? E infelizmente aqui no Brasil, até um ano atrás, a optometria não era autorizada dentro das óticas, era autorizada como uma atividade independente, né? Agora em São Paulo é autorizado dentro das óticas. E existe essa competição, essa rixa, que não deveria existir, porque deveria ser parceria, na minha visão, dos optometristas com os oftalmologistas. Mas eu acredito que isso vai dar um crescimento muito grande para o nosso mercado. E, de novo, eu acho que as pessoas estão se preparando, porque não é algo que você estala um dedo e tem uma estrutura pronta para operar dessa forma, né? E temos um desafio também, que é a mão de obra, né? Que é o profissional optometrista. Então, se a gente, como a Mitani, como uma rede premium, que sempre oferecer um serviço premium, eu tenho que ter o melhor optometrista do mercado dentro da minha rede. Sem dúvida.
eu tenho que ter um cara muito bom que eu vou ter total segurança de indicar para o meu cliente, e eu não vou estar oferecendo um serviço pior do que o oftalmologista, Pelo né? contrário. Eu preciso oferecer tão bom quanto ou melhor. Então, eu acho que por isso que o mercado ainda, no segmento que a gente atua, nos grandes shoppings, um segmento premium, ainda está um pouco devagar, porque precisa ter essa preparação, precisa ter o layout físico dentro das lojas, e a maioria das lojas não tem o espaço, né, porque isso demanda um espaço dedicado. Nós temos esse espaço nas nossas lojas porque nós trabalhamos com a contatologia, que exige também, a adaptação da lente de contato exige um espaço dedicado. Então, para nós vai ser um pouco mais fácil dar esse passo. Mas eu acho que a dificuldade do mercado, por isso que o mercado ainda está lento, é essa, é você adequar o espaço físico e você ter Bons profissionais. bons profissionais. E o investimento também. que E é o um investimento, o investimento, mas eu acho que o investimento não é o mais difícil, o gargalo. Acho que o gargalo é o espaço físico, você ter esse espaço, porque tem lojas que não Tem tem 30 como. metros, não vai caber. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai conseguir fazer aquilo rodar. Então, teria que ter uma mudança de ponto. Aí, para o empresário, ele pensa duas Muitas vezes. vezes o ponto é tudo, né? É. Muitas vezes o ponto é tudo. Olha só, o que a Dani faria diferente se ela estivesse saindo hoje da Copenhagen e assumindo a Mitani amanhã? O que você fez? Olha, se tem alguma coisa, às vezes, sim. Tem uma coisa que, inclusive, eu fiz o caminho inverso na Mitani do que o caminho que eu trilhei na Copenhagen. Na Copenhagen, eu comecei dentro da loja e depois eu fui me desenvolvendo no back office, na administração do negócio. Então, primeiro eu quis entender, eu fui obrigada, não é que eu quis, né? Eu tive que administrar e tocar a operação da primeira loja dentro da loja. Na Mitani, eu não comecei dentro da loja. Na Mitani, eu comecei olhando para o negócio. Eu comecei olhando planilhas e planilhas, entendendo números e tendo várias lições com meu pai, né, sobre o negócio, sobre as negociações, e depois de um bom tempo é que eu mergulhei na operação, nas lojas. Então, talvez hoje, se eu estivesse começando hoje, eu teria equilibrado melhor esse meu start, sabe? Focado só no lado. Então, no final das contas, eu ia chegar no mesmo ponto, só que eu fiz por caminhos diferentes e que pode ter sido um pouco mais longo o meu aprendizado. Talvez teria sido mais rápido se eu tivesse dividido melhor o meu tempo entre entender a operação no chão de loja e entender a operação lá na mesa do escritório. Mas é aquela coisa, né? Você estava num varejo e foi para um varejo. A gente sabe depois o que acontece. Exato. Lá atrás, talvez você teria entendido, você não teria... Quando eu comecei no varejo, eu não tinha opção, eu tinha que entender a operação dentro da loja. Quando eu comecei no segundo varejo, eu já tinha aquela bagagem, então foi mais ou menos por aí o meu raciocínio, mas eu acho que se eu tivesse pisado mais na loja no começo, talvez eu teria acelerado o meu aprendizado. Muito bom. Olha só, já foi 50 minutos, tá? Não parece, né? Não parece mesmo. Não, dá pra ficar com você aqui 4 horas. Dá, fácil. Mas eu prefiro fazer vários depois, ter outros upgrades, do que ficar 4 horas uma vez, que acho que é difícil uma pessoa assistir 4 horas seguidas o mesmo, né? Não. Mas eu vou caminhando pro final aqui, e eu tenho 2 perguntas, né? Daqui 15 anos, ou 20, porque você ainda é muito jovem. Obrigada. Qual empresa que a gente vai olhar pra trás e vai falar, se fosse seu pai, eu falaria daqui 10. Tá. Não, né? Mas você, daqui 15 ou 20 anos, eu quero que você passou, não que você também acho que não acredito que você vai querer se aposentar, mas óbvio que tira um pouco o ritmo. Qual empresa que você quer ter construído? Você vai olhar assim e falar, puta, essa é a Mitani que eu queria ter construído e consegui. Eu quero construir uma empresa de relevância. Eu quero construir uma empresa de relevância independente do tamanho que ela tenha. Seja com 3 lojas, seja com 10 ou seja com 1000, que ela tenha relevância. Então, o modelo que nós temos hoje é esse, né? E quando eu falo relevância, Davis, eu
Eu digo assim, eu quero ouvir dos meus colaboradores que a Mitani foi importante para eles na formação. Eu quero ouvir que a Mitani ajudou eles a crescerem economicamente. Eu quero ouvir dos clientes dizerem que eles sempre estiveram satisfeitos, que eles têm total confiança na gente, que eles indicam a gente. E eu quero ter esse negócio para me sustentar por muito tempo, Claramente. né? Eu tenho filhos, enfim, Não, né? você vive disso. Eu vivo é o seu disso, negócio, eu não tenho outros não é um negócios. investimento. Não é um investimento e eu não tenho outros negócios paralelos. Este é o meu ganha-pão, então eu gostaria lá no futuro que eu tivesse a satisfação de olhar para tudo isso e entender que funcionou. Deu certo. Deu certo. Aliás, eu acho que... Eu mudaria a sua resposta, eu acrescentaria, eu falaria assim, eu quero que a empresa mantenha a relevância, porque você já tem essa relevância. A gente já Às tem vezes a gente não sabe, porque relevância. quando a gente está dentro, a gente enxerga menor do que quando a gente está fora. Mas vocês têm muita relevância. Não, eu sei. E eu acho que é disso. mais difícil manter a relevância. Que é fácil se perder. Tem muita distração. Sem dúvida. É muito fácil se perder. Sem dúvida. Né? A gente já recebeu várias propostas para, primeiro, grupos querendo comprar a nossa rede. Segundo, especialistas querendo que a gente franqueasse e crescesse exponencialmente. E a gente entende que o nosso DNA é outro. É mais artesanal. Então a gente... Vender, quem sabe, uma oferta aí, sei lá, meio bi? Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, sem dúvida alguma. Mas eu me coloco muito nessa posição, sabe, Davis, é como se fosse uma engrenagem de um relógio analógico antigo. Várias engrenagens, né? Então você tem que... O cliente é o centro de tudo. Sem o cliente não existe negócio, né? Eu sou uma empresa que estou oferecendo um serviço para esse cliente. Essa empresa é o meu ganha-pão, então ela tem que me dar resultado, ela tem que... Essas engrenagens, né, tem que funcionar e esse cliente tem que ficar satisfeito e voltar. E no meio disso eu tenho as pessoas que fazem a interface, que são a nossa equipe, né? A interface entre a empresa e o cliente, e eles são importantíssimos, porque eles é que vendem a nossa marca, eles vendem o nosso serviço, eles vendem o nosso nome. Então, você ter esses 3 grupos bem concatenados, sincronizados e satisfeitos é o desafio de todos os dias da minha vida. Isso aí. Então, eu vou para a pergunta final. Não sei se você assistiu e estudou os outros, mas é uma pergunta muito simples. E eu vou deixar você concluir e a gente encerra. Deu aqui, olha, belos, quase 1 hora mesmo. Qual é a sua visão de dono? Eu já pensei bastante sobre isso, Davis, e eu acho que a minha visão de dono é isso que eu acabei de falar. A minha função, né, como gestora desse grupo, é fazer todas essas engrenagens rodarem perfeitamente. Só que cada grupo tem o seu interesse próprio. E como que você faz esses interesses individuais seguirem para o mesmo propósito, né? Então, eu tenho que ter um retorno financeiro, porque, como eu falei, é o meu ganha-pão. Eu tenho que ter uma equipe satisfeita. Hoje, um grande desafio no mercado é essa mão de obra, né? Falta mão de obra para nós no mercado. Então, eu tenho que ter essa equipe satisfeita, que queira ficar na minha empresa e prestando o melhor serviço possível para o cliente. E eu tenho que ter um cliente que faz todo o negócio rodar e se manter. Então, eu acho que eu me coloco como gestora e a visão que eu tenho que ter de tudo isso é como atender todos esses interesses, sem perder o nosso DNA, sem deixar de cuidar das coisas que a gente acredita que é a ética, que é entregar o melhor serviço, que é trabalhar com os melhores profissionais, ver esse cliente satisfeito.
Então, eu acho que esse é o desafio não o meu, eu diria de qualquer gestor, né? Quando você olha para uma rede varejista, né? Ele vai ter sempre lá um cliente, ele vai ter sempre um colaborador que atende esse cliente e ele precisa ter o resultado no bolso. É difícil você agradar a todos e ter todos ali satisfeitos, né? Sem puxar a sardinha mais para um lado ou mais para o outro. Dani, muito obrigado. Eu que Você agradeço. trouxe exatamente a perspectiva que esse podcast nasceu para mostrar, que por trás de cada dono existe uma história real, por trás de cada decisão difícil existe uma história de sucesso e que a visão muito clara do que você está querendo construir. É muito claro para mim o que você quer construir. Depois a gente conversa nas entrelinhas, mas assim, quem está ouvindo, quem assistiu, eu vou deixar aqui as redes da Dani, as redes da Mitani, o site da Mitani, tem um e-commerce, quem quiser comprar óculos pode entrar e comprar óculos, entrega rapidinho, né? Sem dúvida. E quem não conhece, conheça, tá nos melhores shoppings, Shopping Morumbi, Shopping Anália Franco, Pátio Paulista, Paulista, Eldorado, Jardim Jardim Sul, Sul, Ibirapuera, Center Norte, Higienópolis. Higienópolis não. Não, mas ali na E região. 2 lojas de rua, É. Augusta e em Moema. Augusta e Moema. Então, conheça a Mitani realmente tem um serviço de excelência. Não é porque a Dani é uma amiga, uma parceira, uma cliente, uma amiga, é porque realmente é diferente. A gente se esforça muito para isso. Não, é diferente. Conheça. Não paga para conhecer, paga o café para Não. conhecer. E se você quer estar nessa mesa, quer estar nessa cadeira, entre em contato com a gente. A gente formou o Clube Lux para ter esse tipo de pessoas conosco, ter um grupo forte, um grupo de pessoas que pensam diferente, que querem crescer de formas diferentes, né? E eu vou deixar o link aqui também na descrição. E muito obrigado, muito obrigado. Eu que Em agradeço. breve teremos a próxima, porque Eu que agradeço isso aqui vai longe. E eu queria, inclusive, Davis, te parabenizar por essa iniciativa. Você foi pioneiro, né, no nosso segmento com esse trabalho. Você começou lá na época da pandemia, 2020, né? Sim. Fazendo as lives que Sim. também agitaram aí o nosso mercado. E agora esses podcasts eu acho que são super interessantes, tanto para quem é do nosso segmento, quanto para empresários de outros negócios. Os problemas né? são os mesmos. Se a gente parar para pensar, muda um pouquinho aqui e ali, mas a visão que você teve de ter a sincronia, não se pode perder isso. E às vezes a gente se perde, a gente só olha para um ponto, só que são 3 pontos. Então Sim. serve para qualquer empresário. Sim. Lógico, cada um ajusta para o seu negócio. Quem vende calçado talvez tenha um ajuste diferente aqui, Claro. não tem uma parte técnica. Mas é isso, a ideia é educar, melhorar. Eu sou a prova viva de que a educação dá resultado. A educação fez a Mendy crescer muito nos últimos anos. Eu Porque posso te dizer o mesmo. E você é a prova que a educação dá resultado. O mesmo. Então a gente está investindo. Isso aqui é educação, a gente quer ajudar, a gente quer colaborar, sendo o grão de areia. Sim. Né? Mas então a gente está muito alinhado com isso, né? A gente Sem acredita muito na dúvida. educação. E, de novo, eu vejo o que você faz de educação na sua empresa, comparado com 99% do ramo que não faz, e aí a gente entende o resultado, a gente entende o nível. E não é do dia para a noite, mas você tem que começar, né? Eu não tenho recurso. Assiste os podcasts, passa o podcast para os seus funcionários, faz ali no final do dia o podcast, depois perguntas e respostas. Gente, é fácil começar. É querer. Estou no nível mais avançado. Legal, monta um centro de treinamento, fale com seus fornecedores, fale com seus parceiros. Enfim, começar, né? Mas é uma mudança de mentalidade, né? Isso aí. Começar e acreditar, né? Começar a acreditar. Então, mas temos provas vivas aqui que funcionam. Temos. Tá? Pode ir que funciona. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigada. Editor, 57 minutos, tá bom? Dani. Finalizamos. Muito obrigado. Eu que agradeço.